Fala pessoal, bom dia. Mais um vídeo da série sobre amplificadores operacionais. Essa é uma continuação sobre o primeiro vídeo de ruídos. Estes vídeos foram baseados nos Precision Labs da Texas Instruments. Para relembrar, o problema que nós temos é, por exemplo, em um circuito amplificador não inversor, nós esperaríamos que nossa saída fosse o sinal de entrada, se o sinal fosse senoidal, amplificado. Mas, na verdade, quando nós vamos medir, nós vemos que nós temos o sinal amplificado, mas também um ruído superimposto a ele. E é justamente o cálculo desse ruído, da estimativa de qual seria esse ruído, que nós queremos fazer e que será detalhado nesse vídeo. Nós temos diversas formas de ruído. Eu já falei no outro vídeo, o ruído branco, também conhecido como ruído de banda larga ou broadband noise. O ruído 1 sobre F, também conhecido como ruído flicker, além do ruído térmico causado pelos resistores do nosso circuito eletrônico. O ruído do amplificador, ele é modelado como uma fonte de tensão aqui na entrada não inversora. Então a fonte de tensão em série aqui, nesse caso aqui a fonte de sinal está aqui, mas não necessariamente. E também como uma fonte de corrente entre a entrada não inversora e a inversora. E cada resistor também seria uma fonte de ruído, ou seja, uma fonte de tensão. Essas são as fontes de ruído que nós temos e que nós precisamos levar em conta para fazer o cálculo de qual seria o ruído final produzido aqui na saída do nosso amplificador. Quais são as considerações que nós fazemos para este cálculo? Primeiro, nós precisamos ver qual que é o ganho para o ruído, não necessariamente o ganho que essa fonte de tensão do ruído vai sofrer é o mesmo ganho da nossa fonte de sinal. Nós temos que verificar qual que é a largura de banda do nosso circuito. Todos os sistemas físicos são inerentemente passa-baixos. E, felizmente, por causa do ruído, porque se eles tivessem uma largura de banda infinita, nós teríamos um ruído infinito na saída, o que, obviamente, a gente não quer. Uma vez definido o ganho do ruído e a largura de banda do ruído, nós faremos uma conversão da densidade de espectro para o valor RMS e, obtendo o valor RMS, fica simples converter o RMS para o pico a pico, que muitas vezes é o que a gente está mais interessado. E como é que a gente faz então essa conversão da densidade de espectro para o valor RMS? Nós temos aqui esse primeiro gráfico, que é o gráfico de densidade espectral do ruído, onde nós vemos aqui a soma do 1 sobre F, que decairia aqui linearmente com a frequência, na escala logarítmica, e o ruído branco, que é constante. E nós vamos converter para RMS adotando a seguinte fórmula. Nós vamos integrar, ou seja, obter a área embaixo desta curva, mas na verdade não seria a integral da densidade de espectro do ruído, mas sim da densidade de potência. Por isso que aparece esse ao quadrado aqui. Então nós integramos a densidade de potência entre a menor frequência e a maior frequência do nosso circuito, para obter o valor da potência, e tirando a raiz quadrada a gente obtém a tensão RMS. Uma vez obtido o valor RMS, fica simples obter o pico a pico. Se nós considerarmos que ambos os ruídos seguem uma distribuição gaussiana, e lembrando que no intervalo, por exemplo, de mais ou menos 3 desvios padrão, nós teremos que 99,7% das amostras estarão dentro desse intervalo, nós podemos olhar aqui, por exemplo, o gráfico de distribuição. Isso significa o quê? Que se eu pegar o gráfico de distribuição, somar 3 desvios padrão
subtrair esse desvio padrão e tiver esse intervalo, 99,7% das amostras estarão entre um valor e outro. Ou ainda, apenas 0,3% das amostras estarão fora desse valor. A distribuição gaussiana ela não tem um limite aqui, ela decai a probabilidade, mas ainda existe uma probabilidade finita e não nula de que uma amostra esteja em qualquer valor daqui. Só que a probabilidade é muito pequena. Então, pegando mais ou menos 3 desvios padrão, ou seja, esse seria o valor de pico a pico, nós temos uma medição de uma estimativa com uma confiança alta, suficiente para o que nós queremos, de que o valor pico a pico ou a medição estará nesse valor. Agora, notem que, na verdade, nós temos aqui, ele está nos falando que o valor RMS de tensão vezes 6 seria o valor pico a pico. Então, restaria a dúvida. O desvio padrão e o valor RMS são a mesma grandeza? Considerando aqui a parte direita do slide, nós temos a equação para o cálculo do valor RMS, que seria aqui, e do desvio padrão, que seria essa formulação do lado direito. E o que nós vemos? Que o RMS será igual ao desvio padrão se a média, esse μ aqui, for igual a zero. Que se vocês lembrarem a modelagem do nosso circuito, tanto o ruído flicker quanto o ruído branco possuem média zero, então, neste caso, o desvio padrão e o RMS são exatamente o mesmo valor. A fórmula para cálculo é exatamente a mesma coisa. Portanto, a gente pode pegar 6 vezes o valor da RMS para obter o pico a pico, com uma probabilidade de 99,7% de que o ruído branco esteja neste intervalo. Dando continuidade, nós temos então aqui o gráfico da densidade espectral, sendo que em vermelho nós temos o ruído flicker e em azul o ruído branco. E essa soma é a raiz quadrada da soma quadrada dos termos. Porque tanto o ruído flicker quanto o ruído de broadband, né, o ruído branco, eles seguem uma distribuição gaussiana e eles não estão correlacionados. Se nós somássemos os termos algebricamente, o resultado seria equivalente a dizer que o pico de um ocorre simultaneamente ao pico de outro. E aí nós teríamos uma amplitude maior. Porém, esses ruídos não são correlacionados, então a probabilidade que o pico de um ruído ocorra junto com o pico do outro é muito baixa. Seria uma forma de ver, não é rigorosamente correta de explicar isso, mas é um pouco, vai ficar um pouco intuitivo. Tá certo? Então, vamos primeiro ver qual seria o cálculo para o ruído flicker. Ele teria uma equação que seria a densidade espectral do ruído flicker é a inclinação da reta vezes 1 sobre raiz de f. Lembrando, a densidade espectral é sobre raiz de f. Como nós vamos calcular a integral da potência, esse raiz de f vai sumir. E nós temos então que o ruído, digamos o RMS do flicker vai ser igual a raiz quadrada desse valor ao quadrado df. Então, é o n 0 ao quadrado, que é constante, então eu vou tirar da integral, vezes a integral de fl a fh de 1 sobre f df. Ora, eu posso tirar o n0 para fora da integral. E a integral de 1 sobre f é o logaritmo neperiano, né? De fh dividido pelo fl
Nós temos a integral, então a gente põe aqui a integral. Esse seria o valor RMS para o ruído flicker. No caso do ruído branco, nós temos uma densidade espectral que segue a mesma formulação de circuito passa-baixas, né? Chega um ponto aqui que o ruído começa a cair, por isso que a gente tem aqui módulo de F0 dividido por JF mais F0, e o valor constante seria este valor aqui. E de novo nós vamos o RMS vai ser raiz quadrada da integral de 0 a infinito de n bb ao quadrado vezes o df. Então, elevando aqui, a gente pode levar isso aqui ao quadrado. O n bb0 é uma constante, ele sai da integral. Nós teríamos o n bb0 fora da integral, vezes a raiz do módulo aqui, o módulo é f0 dividido por raiz quadrada de f ao quadrado mais f0 ao quadrado df. Eu teria raiz quadrada, mas na verdade eu tenho o quadrado aqui, então na verdade aqui fica o quadrado e a raiz quadrada eu não vou colocar, tá? E essa integral aqui é de 0 a infinito. Não está muito bom aqui a escrita, vocês me desculpem, mas desenhar aqui não é tão simples. Esse f0 é constante, pode sair da integral. Eu ainda vou deixar dentro da raiz quadrada. E nós temos a integral de 0 a infinito, a integral de 1 sobre f2 mais f0 ao quadrado df. Essa integral aqui é 1 sobre f vezes a tangente menos 1 de f dividido por f0. De 0 a infinito. Se vocês lembrarem o gráfico de tangente menos 1, eu vou tentar desenhar. Não vai ficar muito bom, mas é uma coisa assim. Quando é 0, ela é 0, e ela tende, quando tende para infinito, a π sobre 2. Então, esse valor aqui é 1 sobre f vezes π sobre 2, essa integral. O que nos dá aqui o valor da RMS é n de bb0 vezes a raiz de... O f0 está aqui, né? f0 ao quadrado dividido por f0 vezes π sobre 2. Finalmente a gente corta isso com esse. E chega finalmente ao resultado que o n bb0 vezes a raiz de f0 vezes π dividido por 2. Tá, esse seria o resultado. Salientando que esse termo π dividido por 2 é válido quando a queda que nós temos, o decaimento aqui, se dá por menos 20 dB por década. Se for menos 140 dB por década ou outro fator, aí teria que recalcular. No Precision Lab da Texas Instruments, eles dão uma tabela. Então, de acordo com a ordem do sistema, esse fator muda. Bem, espero que tenha ficado claro. Portanto, né, combinando os dois fatores, nós teríamos, então, que a equação do flicker seria o n0 do flicker. Eu coloquei aqui a n de f0 vezes a raiz do f0, porque
em vez de pegar aqui quando a frequência é 1, que seria, né, raiz de 1 é 1, então a gente teria o n 0, eles recomendam que nós peguemos o valor na menor frequência que a gente tem para evitar o efeito aqui do ruído branco. É um pouco preciosista, mas não custa, né, fazer assim. Então, pegaria o valor aqui em 0,1 Hz e não o valor em 1 Hz. É isso. E o valor RMS do ruído branco, então, é o densidade espectral de PB0 vezes π sobre 2 vezes o F high, né? O valor aqui de 3 dB do circuito. Então é isso, gente. No próximo vídeo eu vou fazer o cálculo completo deste circuito não inversor, utilizando o OPA 140. Então nós vamos olhar no datasheet, pegar as informações necessárias e fazer todos os cálculos, também levando em conta o ruído dos resistores. E vamos estimar qual que é o ruído na saída desse circuito amplificador. Espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima.